Boa noite, amados. Boa noite ou boa madrugada novamente. Estamos aqui hoje meia-noite e meia, enquanto gravamos esse vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre o nosso salmo, Salmo 129, que é o próximo salmo desse nosso projeto. Hoje de manhã eu postei um vídeo que eu gravei anteriormente e talvez eu vá colocar agora de madrugada ainda esse vídeo. Se eu conseguir editar ele agora à noite, eu subo esse vídeo lá. Então, salmo de romagem do Salmo 120 ao 134, e hoje nós estamos aqui no Salmo 129, um salmo abençoado por Deus, um salmo onde Deus fala poderosamente aos nossos corações. Não se tem ao certo novamente quem é o autor deste salmo, mas alguns indicam o rei, alguns sugerem o rei Ezequias, alguns teólogos indicam o rei Ezequias como aquele que gravou este salmo, escreveu este salmo, queridos, em nome de Jesus. O tema dele é confiança no Senhor em tempos difíceis. Deus protegerá durante os tempos difíceis e confiança em tempos de perseguição. É um mega tema que eu tenho aqui na nossa Bíblia de Estudo, uma Bíblia de Estudo muito boa que eu uso a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Indico para quem deseja comprar uma ótima Bíblia. Em nome de Jesus, vamos seguir adiante aqui. Se você quiser saber o que é salmo de romagem, se você quiser saber o que é um salmo de romaria ou o cântico dos degraus, volte desde o nosso primeiro vídeo, que está lá no Salmo 120, que a gente vem explicando vídeo a vídeo o que são, mas agora lá no Salmo 129, que já é o nosso 10º vídeo, não tem razão de eu estar reexplicando aquilo que eu já expliquei nos outros vídeos, amém, queridos? Então, se você está chegando agora, quer saber o que é, volta lá nos nossos vídeos e assiste toda essa série e vem acompanhando aí o nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Já tenho o tema para a próxima série, depois que nós concluir a gravação desses salmos de romaria, depois que nós construir aí a gravação desses salmos de romagem, provavelmente nós vamos gravar uma série sobre princípios bíblicos. Mas isso fica para frente, estamos orando ainda até que Deus venha a bater o martelo e falar a respeito dele. Então, sem mais perdas de tempo, já estou com 2 minutos e meio, nosso propósito, nosso projeto é ficar até 10 minutos, 11 minutos no máximo, nessa série desses 15 salmos, amém, queridos? Então, Salmo 129, tenho certeza que tu já teve tempo de procurar na tua palavra aí, e vamos lá. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o ata-feixes enche os braços. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então aqui é um salmo que está separado em 2 etapas, com um versículo central, que para mim é o versículo de número 4. Eu quero deixar claro aqui que o rei Ezequias ele está falando em primeira pessoa, mas ele está falando em Israel, como se ele fosse Israel. Está falando aqui em nome de Israel, queridos. Então, entenda que ele não está falando dele mesmo, e sim de Israel. E ele fala: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, desde quando Israel começa a existir, desde quando Israel inicia-se no tempo de angústia. E se a gente for ver, Israel iniciou-se de fato, as 12 tribos, desde o tempo do Egito, desde a escravidão do Egito. E por isso ele se lembra: desde a minha mocidade, diga, ó Israel. Em algumas traduções fala assim. E depois ele repete: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Logicamente ele está falando sobre os inimigos, contra os inimigos de Israel, que mesmo passando por angústia, por dificuldades, por escravidão, não prevaleceram contra eles.
não prevaleceram contra eles. No verso 3 está falando dos seus algozes, que ele fala: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos, provavelmente denotando aí as chibatadas, as chicotadas que marcavam as costas dos escravos. E ele faz aqui uma conotação com um termo de plantio, de fazenda, de arar a terra. E no verso 4, que para mim é o centro do versículo, do capítulo, ele fala: o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. E aí ele começa a falar sobre os seus adversários. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Então aqui nesses 2 versículos ele está falando, profetizando, dizendo o que aconteceriam com aqueles que eram contra Israel, com seus algozes, com aqueles que os perseguiam, com aqueles que os escravizaram. Sejam confundidos e tornem atrás os que aborrecem a Sião. Logicamente falando de Jerusalém. Está falando do povo de Israel, que Jerusalém era a capital de Israel, onde o templo ficava, a adoração máxima ficava. Era um salmo cantado, era uma canção esse salmo aqui. Uma canção entoada nos momentos de viagem e peregrinação. Então aqui neste momento ele está dizendo o que aconteceria com aqueles que eram contra Israel. Verso 6, como a erva do telhado. Sabe por que ele está dizendo isso, queridos? Sabe o que são as ervas dos telhados? Quando os passarinhos colhiam para comer, se alimentar, as sementes, caíam algumas sobre os telhados. E os telhados não eram como os telhados que nós temos hoje, de amianto, ou de concreto, ou telha de barro. Não, provavelmente a maior parte deles eram telhados de palha. Então ali juntava-se as sementes e ela poderia até brotar, porém ali cabia também aquele trecho que Cristo fala sobre a semente que não cai em terra boa, que cai em meio às pedras, que cai sufocada entre os espinhos à beira da estrada. Ela caía nos telhados ali no meio da palha e logo ela brotava, porém ela não tinha terra, fixação. Então antes que pudesse ser colhida, ela secava. E ele compara os seus inimigos assim. Eles até podem vir com vigor, parecer que vão se dar bem, mas no fundo vão secar e morrer, serão aniquilados pelo Senhor. É o que ele está falando aqui, com a qual o segador não enche a mão, ou seja, vão secar a ponto de não se resumirem a nada. E a palavra do Senhor fala a respeito disso. Diz que se nós resistirmos ao diabo, ele virá por um caminho e por 7 ele fugirá de nós. Se resistirmos aos nossos inimigos. Eu quero te lembrar, queridos, que os nossos inimigos aqui hoje, é claro que no tempo de Israel, a tipificação do inimigo eram os países vizinhos. Os nossos inimigos hoje não são os nossos irmãos, não são as pessoas nossos inimigos. Nossos inimigos são aquele que não é carne e nem é sangue, mas é principados, é potestades, são dominadores deste mundo, que estão nas regiões celestes. O apóstolo Paulo nos ensina isso no livro de Efésios, capítulo 6. Leia Efésios capítulo 6, é muito legal, muito importante para a igreja aprender sobre Efésios 6. E está falando aqui exatamente isso. Olha, eles até poderão ver e parecer que vão vencer, parece que vão ganhar, mas no fundo o Senhor é justo, corta a corda dos ímpios e faz com que eles venham a secar diante dos nossos olhos. E o verso 8 fala: nem tão poucos que passam dizem a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ou seja, eles não têm bênção nenhuma e a bênção do Senhor não está sobre eles, porque ela está sobre nós que somos filhos de Deus. E eu repito aqui para ti mais uma vez: nossos inimigos não são os nossos irmãos, queridos. Nossos inimigos, ao contrário do que muitos pensam, não é a igreja que está próxima à nossa igreja. Eles são os nossos irmãos. São nossos irmãos. Nossos inimigos não é
o irmão que faz a obra do teu lado na tua igreja, que de repente até enfrenta algum problema, alguma dificuldade contigo, mas é algo que nós precisamos demonstrar o amor de Deus e nos resolver nossos problemas entre os nossos irmãos. Nossos inimigos hoje são inimigos espirituais, não são feitos de carne e sangue, o apóstolo Paulo fala, mas são principados e potestades. E por isso, queridos, não perca seu tempo brigando com homens, não perca o seu tempo discutindo com homens. Resolva os seus problemas, cartas limpas, põe tudo na mesa, resolve, se perdoam e segue a vida. Deixa para lutar, para guerrear, para perder teu tempo contra o inimigo, com os teus joelhos dobrados nas tuas orações. Trazendo esses textos aqui para nós, considerando que nós somos Israel, no momento que nos convertemos a Deus tudo é maravilha, porém as lutas vêm, as dificuldades vêm e existe uma panela de pressão. Já estamos chegando a 11 minutos, preciso encerrar o vídeo. Existe uma panela de pressão do cristão, que ela vai ferver, ela vai pressionar, ela vai doer, vai queimar, mas tu só vai sair dali quando estiver pronto, queridos. E todos nós, quando aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, nós enfrentamos, alguns chamam de deserto, outros chamam de vale, outros chamam de tudo é caminho, tudo é aprendizado. Pode ser o maior deserto da tua vida, é simplesmente o caminho que tu precisa enfrentar, o caminho que tu tem que passar para chegar onde Deus quer te colocar. Por isso, amados, em nome de Jesus Cristo, ore, estude esse salmo, te coloque no lugar de Israel aqui. E veja, queridos, que por mais dificuldades e perseguição que tu sofra, chegará um momento em que tudo isso vai sumir, tudo isso vai secar, porque o Senhor é justo e fiel e preza pelos seus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Mas antes disso, eu preciso que tu dê um like nesse vídeo e que tu curta e compartilhe esse canal, que tu te inscreva nesse canal. Quando tu dá o like, queridos, tu fortalece esse canal, não custa nada para ti e é muito importante para nós. Por isso, queridos, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Cristo. Amém e amém.